A paz do Senhor, meus irmãos, iniciando mais uma aula prévia da Escola Bíblica Dominical. Título da nossa matéria: O verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Já aproveito mais uma vez para fazer a propaganda merchandise da próxima lição, o segundo trimestre de 2021, dons espirituais e ministeriais, praticamente uma continuidade da nossa primeira matéria. Queridos, lição de número 10, o Senhor Jesus cura hoje. 3 tópicos serão apresentados: a cura divina na Bíblia, a cura divina como parte da salvação, a cura divina e os desafios atuais. Eu quero apresentar aqui 4 situações. Eu quero problematizar algumas situações que ao longo da nossa matéria serão respondidas. Por exemplo, olha que pergunta interessante, e eu explico por que desse meu questionamento. Deus tem interesse em curar o enfermo? Observe que esta pergunta está inserida no contexto dos cessacionistas. Nós sabemos essa resposta, mas é uma postura apologética. Deus cura hoje? Olha que interessante. A Bíblia tem algum modelo, maneira de como o poder de Deus se manifesta à igreja para curar? Outra problematização: impedimentos à cura. Quando que se dá? Então, ao longo da lição, nós estaremos apresentando esses questionamentos. E ainda, por que alguns são curados e outros não? Isso é interessante também. A Bíblia tem referência de profissão de médicos, consulta médica, por exemplo, na Bíblia Sagrada. Nós vamos ver daqui a pouco. Veja que interessante, nós estaremos apresentando o Jeová Rafá. Está aí aparecendo no nosso quadro a forma hebraica, o Jeová Rafá, o Deus que cura a enfermidade, que dá saúde, o Deus que nos dá a vida e a força para vivê-la. Leitura bíblica em classe, para que você participe do nosso estudo, se encontra em 2 passagens. Isaías, capítulo 53, 3 versículos, versículo 4, versículo 6, e também São Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. Este capítulo, irmãos, de Isaías, capítulo 53, quando nós colocamos em pauta 7 séculos antes do nascimento de Cristo, até parece ter sido escrito por uma testemunha da crucificação. Só que vejam, 7 séculos antes, Isaías profetizou. 7 citações ainda deste capítulo são feitas no Novo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. E também declara-se 8 vezes neste capítulo a doutrina da expiação. Agora, mais uma vez, essa referência de Isaías nós temos que tomar cuidado, porque há um embasamento da teologia da prosperidade, que eles pegam justamente Isaías capítulo 53 e questionam do cristão ou não poder ficar doente. Então eles vão afirmar que devemos nos apropriar destes benefícios, que o crente verdadeiro nunca deveria contrariar qualquer doença, porque diz nessa referência, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas nós temos uma resposta apologética quanto a isso. Vejam, de acordo com a Bíblia, haveremos realmente de desfrutar do pleno restabelecimento físico na ressurreição. Está aí essas 2 passagens que nos dão segurança para dizer isso. Mas o restabelecimento do nosso corpo, no estado mortal em que nós encontramos, não é garantido. Então, o crente, sim, fiel, ele pode muitas das vezes passar por algum tipo de enfermidade. Isso não quer dizer que ele está em pecado, isso não quer dizer que ele está em falta, é a vontade de Deus. O texto áureo, para que você também nos acompanhe, em Salmo 103, versículo 3, é Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É interessante, se nós pegarmos uma Bíblia cronológica, nós iremos descobrir a situação, o contexto que esse salmo foi escrito. Lembra lá do caso do rei Davi? Este salmo foi escrito justamente quando Davi pecou e buscava perdão de Deus, e também quando se buscava a intercessão pela saúde da criança, aquele primeiro filho de Betseba, que nós conhecemos a história, o desenrolar, ela veio mesmo a falecer. É Ele quem perdoa. Eu vou destacar essa conjunção de palavras. Perdoar, poupar. O sujeito do verbo, neste caso, sempre é Deus. O verbo significa livrar ou libertar de alguma coisa. E ainda também destaca a palavra enfermidade, que quer dizer agonia. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas agonias, doenças, a sua debilitação. Deus é poderoso para fazer. A verdade prática diz assim: a cura de enfermidade é um dos benefícios, vejam só esse plural,
Nós temos muitas bênçãos oriundas da salvação em Cristo. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Os missionários da Assembleia de Deus, pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wig, que está aparecendo aí ao lado a figura deles, eles tinham uma pregação toda especial, irmãos. Era uma pregação dividida em 4 partes. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa era a pregação dos missionários. Então, observe, isso é atual para os nossos dias, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se ele operava no passado, nós vamos ver que a atuação, que as bênçãos, que os milagres são atuais sim para os nossos dias. A cura divina de enfermidades em todas as áreas, como físicas e emocionais. Então entenda isso, a questão da doença não é só física, tá? Não é só tangível, mas existe também as chamadas doença da alma. Então Deus quer curar todo o ser humano na sua toda integridade. É um fato inquestionável entre nós na atualidade. Por quê? Os cessacionistas, mais uma vez aparecem esta classe, eles não acreditam nesses dons de cura. São Marcos capítulo 16, veja que dado interessante, versículo 17 e 18, que diz aquela passagem, os sinais seguirão aos que creem. Os cessacionistas, eles vão dizer que este versículo foi colocado posteriormente. E se nós pesquisarmos a fundo, nós vamos ver que, em certo sentido, eles até têm razão. Mas, ao longo da Bíblia, nós vamos ver outros contextos. Eu não posso somente isolar este versículo à parte. Seria uma incoerência de Deus derramar o seu Espírito para depois, veja essa palavra, desderramar. Então, é uma incoerência e Deus não é incoerente. Deus não é Deus de confusão. O outro problema é que ainda os que negam até mesmo os milagres de Jesus registrados nos evangelhos. Alguma parcela dos cessacionistas acompanham essa ideia dos teólogos liberais. Eles vão dizer que os milagres de Cristo operado ali no Novo Testamento, principalmente nos evangelhos, são chamados os mitos edificantes. Então, olha, vejam só, eu vou apresentar aqui o rosto desse teólogo que foi um dos pioneiros também, infelizmente, que propagou essa ideia do cessacionismo, que os dons tinham cessado. Foi Benjamin Breckinridge. Então, vejam só, foi ele quem popularizou a ideia de que os dons do Espírito haviam sido dados somente aos apóstolos. Morrendo os apóstolos, os dons iriam desaparecer juntamente com eles. Nós, pentecostais, nós enfrentamos esse tipo de ideia todo o tempo. A cura divina. A presença de médicos em Israel no Novo Testamento existiu. Parece, porque nós temos essas referências aí, ter sido escassa. Elas são citadas, a questão do médico, são citadas apenas 6 vezes na Bíblia. Temos consulta médica na Bíblia? Foi meu questionamento no início. Nós temos sim, pelo menos um. O relato da doença do rei Asa, aquele rei de Judá, parece ser a única consulta que seria no padrão da ciência médica registrada em Israel no período do Antigo Testamento. Veja este versículo. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave, uma doença gravíssima. Contudo, na sua enfermidade não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. Ele foi fazer uso do seu plano de saúde. Então, nós temos sim esta referência. O Kashrut é o nome que se dá aos preceitos dietéticos estabelecidos na lei de Moisés. São prescrições judaicas tradicionais acerca do ritual dos preparativos de alimentos e refeição. Isso é interessante. Por exemplo, Levítico 11, Levítico 12. Nós vamos ver ali em Levítico algumas situações que dizem responsabilidades cerimoniais e com cuidado, com a assiduidade do corpo humano. Levítico 11, por exemplo, descreve o que se deve ou não comer. Levítico 12, o cuidado com a mulher no pós-parto. Nós sabemos que no pós-parto a mulher fica bastante fragilizada. Levítico 13, 14 ensina o povo como deveria lidar com a lepra. E Levítico 15 ensina o padrão de higiene íntima. Todos esses preceitos, preste atenção, são alguns exemplos de prevenção de saúde. Essa lei de Moisés é classificada como preceitos cerimoniais. O Novo Testamento, irmãos, mostra que a finalidade era uma questão de saúde
pública. Nós não temos o SUS aqui no Brasil, e não para purificação espiritual. Isso é um problema, quando eu pego algo que é cerimonial e aplico isso na questão espiritual. Tinha sim o seu valor espiritual, mas mais voltado, neste caso, para a questão de saúde pública do israelense, e não visava a questão da purificação espiritual para a salvação ou santificação. Agora, lembra dessa passagem? Jesus deixou bem claro que não é a inobservância do kashrut que contamina a pessoa, não é aquilo que ela come, não é aquilo, ou falta de lavar as mãos. Isso é bom, lavar as mãos antes de qualquer refeição, e nós estamos vendo aí essa questão da pandemia, o cuidado, o zelo com a questão do corpo, mas não é isso que contamina a alma, é o que brota, o que vem do coração. Está aí essa referência de São Mateus que nos dá ratificação para falar. Esta referência, mais uma vez, São Mateus, capítulo 8, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nós vamos ver, irmãos, nesses versículos, a provisão redentora de Deus através de Jesus Cristo. O problema das enfermidades, irmãos, e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte, as consequências da queda. Enquanto a ciência médica ela sempre vai considerar a causa das enfermidades e das doenças em termos psicológicos ou psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema subjacente ou fundamental desses males. Essas causas são de dois tipos. O pecado, que afetou a constituição física e espiritual de todo homem. Então, nós que estamos em Adão, somos descendência, nós também sofremos essa consequência da queda. E também nós temos outra causa, o próprio Satanás. A provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Então veja, a queda ela trouxe implicações seríssimas para o ser humano, mas eu vou repetir, a provisão de Deus através da redenção é tão abrangente quanto as consequências da queda. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça do Senhor Jesus Cristo. Para o pecado, vejam só, Deus ele sempre vai trazer uma solução. Para o pecado, Deus provê o perdão. Para a morte, Deus provê a vida eterna, uma vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Daí, durante a sua vida terrestre, nós vamos ver que Jesus ele teve um tríplice ministério. Ensinar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, quer dizer, o problema do pecado e as bênçãos do reino de Deus, a vida, e também curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. A revelação da vontade de Deus sobre a cura. A vontade de Deus, irmãos, no tocante à cura divina, é revelada de 4 maneiras principais nas Escrituras. Nos acompanhem. A declaração do próprio Deus. Em Êxodo 15, 26, eu já disse no início, ele é o Jeová que cura, o Jeová Rafá. Deus prometeu saúde e cura ao seu povo, se este permanecessem fiéis ao seu conserto e aos seus mandamentos. O ministério de Jesus, como filho encarnado de Deus, era a exata manifestação da natureza e do caráter de Deus. Ele demonstrou que está no coração, na natureza e no propósito de Deus curar todos os que estão enfermos e oprimidos pelo diabo. E a provisão da expiação de Cristo. Nós vamos ver que a expiação, a morte expiatória de Cristo, foi um ato perfeito e suficiente para a redenção do ser humano total, espírito, alma e corpo. Então, todas as vezes, a maioria das vezes que nós vemos que Cristo, ele diz assim, olha, vai, a tua fé te salvou. A palavra grega para salvação mais utilizado é zoso. E quando nós pegamos esta palavra, nós vemos ali o cuidado de Deus de cuidar do espírito, alma e corpo. É uma salvação completa. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Vai, mulher, a tua fé te salvou. Então, aquela mulher, ela precisava de uma cura externa, de uma cura física, mas o seu coração, a sua alma, o seu espírito também precisava ser cuidado. É o zoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o pecado e as enfermidades são gigantes gêmeos, vejam, o pecado e enfermidades, eles andam de mão dada.
são os gigantes gêmeos, destinados por Satanás para destruir o ser humano. Assim também o perdão e a cura divina vêm juntos com as bênçãos emanadas, destinadas por Deus para nos redimir e nos dar saúde. O ministério contínuo da igreja. Então, os cessacionistas, eles têm que ler mais a Bíblia. Não pode ler a Bíblia de cabeça para baixo. Nós vemos ali a instituição dos 12, depois dos 70, e quando nós nos deparamos com os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que depois do dia de Pentecostes, o ministério de cura divina que Jesus iniciara teve prosseguimento através da igreja primitiva, como parte de sua pregação do Evangelho. Eu não vou citar aqui, mas ali em Atos dos Apóstolos é recheado de exemplos de manifestações de cura física e libertação. O Novo Testamento, ele registra 3 maneiras como o poder de Deus e a fé se manifestam através da igreja para curar. Imposição de mãos, a confissão do pecados conhecidos, seguido da unção do enfermo com óleo pelos presbíteros, destaque essa classe eclesiástica. Os dons espirituais também de curar concedidos à igreja. Agora observe, note que são os presbíteros da igreja que devem cuidar desta oração da fé. Impedimentos à cura, veja esse título. Às vezes há na própria pessoa impedimentos à cura divina. Como? Eu listo 10 pelo menos. Eu listo 10 situações, pelo menos. Pecados não confessados, opressão ou domínio demoníaco, medo ou ansiedade aguda, insucessos no passado que debilitam a fé hoje, o próprio povo é incrédulo, ensinos antibíblicos, negligência dos presbíteros no que concerne a oração da fé, descuido da igreja em buscar e receber os dons de operação, de milagres e de curas, segundo a provisão divina, incredulidade, irreverência com as coisas santas do Senhor. Então, pelo menos eu listo 10 situações que vão impedir a cura divina. A cura divina como parte da salvação. Irmãos, dos 36 milagres, destaque isso, específicos de Jesus registrado nos evangelhos, 27 deles envolvem cura e libertação, ou seja, a própria salvação. Há no livro de Atos o registro de 20 milagres, sinais e prodígios, dentre os quais 13 deles também são de cura e libertação. Vejam, mais uma vez, a cura divina e os desafios atuais. Queridos, a cura divina é real e ela é atual, mas observe isso, um milagre. Isso significa que ela acontece quando Deus quer. Eu não posso impor isso a Deus. Eu não posso determinar. Essa palavra também é muito usada por aqueles neopentecostais. É quando Deus quer. Eu posso até, vamos dizer, nos moldes modernos de hoje, fazer uma campanha, mas o milagre só acontece quando Deus assim querer, porque Ele é soberano. O apóstolo Paulo, por exemplo, tinha um espinho na carne. Timóteo, um problema de estômago. Então, aquele meu questionamento do início, alguns são curados, outros não. É a soberania de Deus, a vontade perfeita do eterno Deus. As doenças são consequências direta, preste atenção nisso, ou indireta do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria enfermidade. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado. Nós temos que ser cautelosos quanto a isso. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado. Lembra, vou citar aquela passagem daquele homem que estava lá naquele tanque. Criaram-se ali uma ideia de que vinha um anjo naquele tanque para sacudir a água, uma invencionice humana. Mas depois que aquele homem encontra com Jesus, encontrou com ele no templo e disse-lhe, eis que já está são. Jesus disse para ele, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então a situação daquela enfermidade era uma causa de pecado, mas no entanto nós não podemos generalizar. Na experiência pentecostal, o milagre não é algo inatingível, é algo esperado da ação divina que depende da vontade de Deus. Então, no culto pentecostal, nós ficamos na expectativa de Deus operar alguma coisa virtuosa, alguma coisa no que tange a questão do milagre. A palavra ot, já estou encerrando, sinal é genérica e significa sinal, marca, insígnia, indício, estandarte, sinal miraculoso, prova, advertência, geralmente traduzida na Septuaginta por semion.
Quando o sentido é de sinais miraculosos, ot vem geralmente acompanhado do termo hebraico mopet, maravilha, milagre, sinal feito. Então nós temos aí duas palavras para designar a questão do milagre. E eu encerro com este versículo. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Que Deus em Cristo nos abençoe, e se Deus assim nos permitir, nós teremos uma aula dominical abençoada. Amém.